Boa noite, pessoal. Que legal ter vocês aqui. Já começamos já, galera. Já começamos. Estamos aqui hoje com nada mais, nada menos do que Paulo Gala, né? O Paulo Gala, deixa eu fazer uma breve apresentação dele aqui. Ele é mestre e doutor pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ele também já lecionou em Cambridge, já lecionou em Colômbia, e ele é professor, né, na FGV também desde 2002, né? Então é um prazer imenso, o professor, aqui conversar com você aqui. A ideia é que a conversa seja rápida, né? Só porque tem um assunto que está muito em voga, né, esses dias, então eu achei que seria interessante a gente explorar, porque a economia ela é muito cheia de politiquês, né, professor? É muito cheio de politiquês e o Paulo Galo ele tem essa forma de explicar de uma forma com que as pessoas entendam. Quando eu conheci o Paulo Galo, só um breve comentário aqui, o canal dele era pequeno, eu falava, gente, como assim? Como pode esse cara, com esse conhecimento todo, né? Tá E pequeno tanta ainda, gente tá falando pequeno ainda. abobrinha. Ainda é pequeno, mas era bem menor. Mas vai ficar enorme, se depender de mim. Tomara. Então, eu virei uma divulgadora contumaz, né, do trabalho do Paulo Gala, porque ele é realmente Obrigado, obrigado. sensacional. Então, vamos aqui, voltando para o tema, eu estudei um pouco de economia na faculdade que eu fiz de gestão financeira, então esse é um assunto que me interessa muito, né, eu sempre fico querendo ouvir, querendo entender. Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo preço do arroz, né? Arroz, óleo, né? E tem outros produtos aí que começaram a ter uma alta assim inesperada, né? E pelo meu pouco entendimento, eu entendo que aquilo tem muito a ver com o dólar, com as exportações, com os produtores que estão achando muito legal essa demanda externa, né, desses produtos, então eles estão lá querendo tirar o deles, né, um pouco a mais, né, digamos assim. E aí eu pergunto, vou agora para o Paulo Gala, e é isso mesmo, Paulo Gala, professor, é isso mesmo? É culpa do dólar isso que está acontecendo? Aí você pode explanar um pouco melhor. O principal motivo é a desvalorização da moeda brasileira, né? O real se fortalecendo, o dólar se fortalecendo em relação ao real, né? Lembra que até poucos anos atrás a nossa taxa de câmbio era de R$ 2, R$ 2,50. Na Copa do Mundo era 2,50, para vocês terem uma ideia, né? Ela desvalorizou 100%, mais de 100%, né? Para 5, quase 5,50, né? O problema é que todos os preços dos bens que tem mercado mundial, né, que os economistas chamam de bens comercializáveis, né? São produtos que você pode vender no mundo. O mercado não é local, o mercado é mundial. Então, o arroz você pode vender no mundo, o trigo, o milho, o café, a soja, o minério de ferro, a gasolina, carros, máquinas, né? Todos esses bens eles são negociados no mercado mundial. Existe um preço em dólar que é determinado no mercado mundial. Então, além do dólar estar se fortalecendo em relação ao real, lá fora, em dólar, o preço desses bens também está subindo. Se a gente olhar, por exemplo, o minério de ferro, na China, não sei se você está me ouvindo bem aí, está cortando ou não? Estou ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem ou está cortando? Tá. Estou ouvindo Então, bem. por exemplo, minério de cobre, todos esses preços que são muito ligados à China estão subindo, porque a China voltou a crescer, a China está se recuperando rapidamente da crise do Covid, então ela está colocando uma pressão dos preços desses bens no mercado mundial, tanto bens agro quanto bens minerais e de matérias-primas em geral. Então, o que a gente está vendo no Brasil é uma alta muito forte, não é só do arroz, de todos esses bens que eu estou falando, soja. A soja subiu tanto que o próprio preço da terra nas fazendas está subindo com força. Uau. Na construção civil, e no Brasil também a construção civil está. Tá ouvindo bem aí? Tá cortando. Não, estou ouvindo super bem. Os materiais, Estou ouvindo, tá tudo os bem. materiais da construção civil, todos os materiais da construção civil também, de aço, vergalhão de ferro para construir prédio, betoneira, todos esses materiais básicos usados na construção civil também estão subindo, né? Porque o preço deles no mercado mundial está aumentando
e o dólar está ganhando valor em relação à moeda brasileira. Então, para as pessoas terem uma ideia, quando os economistas medem preços, eles olham os preços de vários tipos de bem, né? Tem um indicador que é o IPA, que é o Índice de Preços no Atacado, que mostra uma alta de quase 15% no ano. Que são aqueles preços, não o que você encontra no supermercado. O que você encontra no supermercado, que é o que a gente chama de índice de preço ao IPCA. consumidor, IPCA. que é o IPCA ou o IPC da FIPE, ele está subindo 2%. Né? Por exemplo, o IPCA, que é o mais importante. Está subindo do ano 2%, menos até. Só que quando você olha o preço de coisas como arroz, como alimentos, como os materiais da construção civil, está subindo 10, 15% no ano. Então tem dois tipos de inflação no Brasil. A inflação que depende do consumo das pessoas, do emprego, que está muito ruim, dos salários estão muito baixos, né? Que é a inflação dos preços de consumo, está muito baixa, ela não sobe. Os IPCs mostram uma inflação projetada para esse ano de 2%. Enquanto que os índices de preços que medem as matérias-primas, os alimentos, as commodities e material de construção estão subindo muito. Né? Só para dar uma ideia, o INCC, tem muita gente que compra imóvel, faz negócio com o INCC. O INCC ele mede só os preços da construção civil. Ele já sobe no ano quase 4% o INCC. Ele pode subir esse ano mais do que 5%. Então, o que está acontecendo no Brasil é um nível de inflação muito baixo para preço de consumidor, por conta da situação dramática da economia, do mercado de trabalho que não se recupera, do desemprego que explodiu, do crescimento que vai ser horrível, o PIB vai cair 5, 6% esse ano, se não mais. Essa inflação de preços de serviços, de consumidor e de mercado de trabalho. Só que o preço dos alimentos e o preço das commodities que são negociadas no mercado mundial, essas sim estão subindo muito, porque o preço lá fora subiu em dólar e o dólar aqui aumentou muito de preço. Então, o produtor brasileiro, ele é o que eu costumo brincar, né, Gilene? É o leão come carne. Ele vai vender para quem pagar mais para ele. É assim que funciona a economia capitalista. O vendedor de arroz, ele precisa pagar as contas dele. Então, o vendedor de trigo, de soja, ele precisa pagar as contas dele. Então, se vale mais a pena ele exportar e vender lá fora, ele vai exportar e vender lá fora. Ele vai sempre vender onde o preço for melhor, né? Aqui, como esses bens são negociados no mundo todo, é o que eu falei. Tanto os estrangeiros vendem os bens aqui, que importa, por exemplo, alimentos, né? Quanto a gente Tá vende lá fora, cortando, né? cortou um pouquinho, o professor. Tá dando uma cortada. Peraí, deixa eu Né? tirar aqui. Que vai. Se eu mudar de rede aqui, talvez melhor agora, vamos ver. Então, o que eu estava dizendo é Melhorou. que. Tá me ouvindo agora ou não? Sim. Vamos ver se volta Tô aqui a ouvindo, rede. tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Voltou? Tá me Tá ouvindo? ótimo. Sim. Agora eu mudei a rede, deve voltar. Então, é legal assim para as pessoas entenderem, imaginarem que tem diversos preços que dependem de vários mercados, né? Então, o fato do arroz ter subido não tem nada a ver com que as pessoas estão comendo muito arroz, né? Aliás, pelo contrário, né? Não é o caso. O fato do arroz ter subido é porque o dólar se desvalorizou muito, né? E todas as matérias-primas estão aumentando de preço em reais. Agora, tem um problema que você destacou lá naquele post que você me mandou do Twitter, que é a tributação de produtos de cesta básica, de produtos de consumo para as camadas mais pobres, é um absurdo no Brasil. Né? Não faz o menor sentido a gente não tributar imposto de renda de pessoas que ganham mais e tributar alimentos, né, arroz, feijão, essas coisas que são fundamentais na cesta básica das pessoas mais pobres. É um absurdo completo isso. Né? Só no Brasil que a gente tem um sistema tributário tão de ponta cabeça como esse. Né? Então, e agora, no momento em que o preço do arroz dobrou, isso influencia, né? Sim, ótima, adorei o que você falou. Só entrando então um pouco nesse ponto, né, dos tributos, você acha interessante, o professor, que o Estado interfira nisso, né, não apenas nas questões de impostos, mas também nos bens de consumo, de ter algum tipo de regulação para não ficar à torta e à direito aí esses preços? Você acha que isso é algo positivo ou você considera isso algo negativo? Ah, O que não funciona. não, eu preferiria mexer no imposto, assim, eu sou muito mais a favor de zerar imposto de bens de consumo básico do que tentar mexer e regular no preço, né? Porque quando você começa a mexer com preço assim, você cria mercado paralelo, aí os caras vão tentar vender arroz por fora, quer dizer, né? É difícil controlar preços assim diretamente, né? Eu sou Entendi. muito mais favorável a mexer na tributação
do que tentar interferir diretamente nos mercados. Isso, Assim. só a tributação já vai ser maravilhoso, né? Eu acredito que essa menos tributo nesses bens de consumo já vai ser muito uma bom. coisa básica até, não, eu não consigo me conformar de como a gente não conseguiu fazer isso até hoje, né? Porque Até hoje, exatamente. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte: foi muito falado ontem e hoje que existe uma pressão inflacionária, né? Não só por conta desses produtos aí, mas que já vem tendo por conta inclusive da pandemia, essa pressão inflacionária. Isso é real? Existe essa pressão inflacionária e existe o risco de a gente ter alguma hiperinflação próxima ou não? não, longe disso. Na verdade, o que está acontecendo é que hoje o risco maior é a gente ficar com uma inflação muito, muito baixa. O Banco Central tem uma meta de 3,75, que é a meta do IPCA, que baliza o sistema de meta de inflação, e hoje o mercado imagina que a nossa inflação vai ficar em 2% ou menos, porque daí a gente volta naquela discussão dos preços do consumidor. Os preços do consumidor são os preços mais importantes para entender o que está acontecendo na economia. Então, é verdade que há uma pressão inflacionária nos bens de atacado. É verdade que há uma pressão inflacionária nos alimentos. É verdade que há uma pressão inflacionária no material de construção. Agora, a grande pergunta é: será que essa pressão dos alimentos, de materiais de construção, vai contaminar a economia toda? Será que você vai chegar lá no supermercado e vai ver os preços aumentando 5, 10, 15, 20%? Será que você vai ver os preços dos restaurantes ou das coisas no shopping center aumentando 5, 10, 15%? E a minha visão é que não. Por quê? Porque a economia está na lona. Então ninguém está consumindo nada, ninguém está gastando nada, está todo mundo gastando o mínimo possível, porque as pessoas estão desempregadas ou estão com muito medo de perder o emprego, então elas estão retraindo o consumo no máximo, né? E todos os supermercados e intermediários que estão comprando os alimentos, por exemplo, a preços mais altos, eles vão ter pouco poder de repassar isso para o consumidor, né? A gente até costuma brincar que tem uma discussão entre o preço do consumidor e o preço do atacado, né? E tem muita gente que diz que o preço do consumidor ele meio que fica grávido do preço do atacado, que em algum momento o preço do atacado vai passar para o consumidor. O que é isso? Então imagina que sei lá, o mercado está comprando o arroz, o trigo, tudo que você compra no supermercado, o supermercado está comprando com preços muito mais elevados. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: será que ele vai repassar esse preço elevado para você, Gisele, quando você for comprar no mercado? Eu acho que ele vai passar muito pouco. Provavelmente ele vai perder margem de lucro. Se ele tentar aumentar o preço demais, você não vai consumir, nem eu. Ninguém vai consumir se estiver muito mais caro. No limite, você vai ter que consumir menos arroz mesmo. Sei lá eu, que você vai procurar algum outro produto mais barato. Então, não é certo que a inflação de alimentos vai passar para a alimentação, para o preço do consumidor, entendeu? Mas mesmo que se passasse, assim, lembra que a nossa meta de inflação é de 3,75. A gente está com a inflação muito abaixo do centro da meta. O risco que se imagina hoje é que a gente tem uma inflação abaixo do piso da meta, né? Porque lembra que a meta ela tem um intervalo de 1,5 para cima e para baixo. Então, e hoje a gente está com uma inflação 1,5 para baixo seria o 2,25, né? Se você tirar de 3,75. Então, é a segunda vez na história que a nossa inflação vai ficar abaixo do piso da meta, né? É uma sinalização de que a inflação realmente está muito baixa. Entendi, ótima, ótima, é ótima essa tua explicação, porque tem muita gente falando isso, né, que vai ter hiperinflação, então Meu Deus, hiperinflação. É muito difícil isso acontecer numa economia que está muito, né, Tá a em nossa depressão, economia está muito depressiva, então Exato. por isso que, inclusive, eu vou querer que você que comente um pouco sobre, porque também, o que aconteceu, eu vivi no tempo de hiperinflação. E eu sei como que era horrível, né? Aqueles Claro. negócios de remarcar o preço toda Você hora. brincava que você ia no bar e pedia Então, já 3 cervejas, porque se você demorasse muito para pedir outra cerveja, já ia aumentar o preço, né? isso gerou um trauma, né, no brasileiro, né? Sim, Então, sim. assim, quem não viveu aquela época, conta para quem não viveu. E aí, Sim, já assustou todo mundo, né? Só que não necessariamente a inflação é algo ruim, né? A inflação, tanto que existe uma meta de inflação, então precisa ter inflação. Tem dois problemas. A inflação ela pode ser um problema se ela ficar alta demais, que é hiperinflação, ou se ela cair demais, que é deflação. Então, inflação muito alta, inflação muito baixa,
são sinais de que a economia está doente. No Brasil de hoje, a gente tem muito mais um sinal de doença por conta da inflação baixa do que da inflação alta. A inflação baixa é um sinal de doença de atividade econômica, de desemprego alto. Quando a economia está em depressão, quando o desemprego está muito, muito alto, os preços caem e a inflação tende a ficar baixa. A inflação muito alta também é ruim porque as pessoas perdem a noção do que os preços significam. Então, viram aquela bagunça inflacionária. Né? Mas a gente está falando de inflação acima de 15%, 20%. Faz praticamente 25 anos que a gente não tem uma inflação sequer acima de 10% ao ano. Né? Então, a gente está muito longe de ter uma hiperinflação. Muito, muito longe. Né? Nossa, que legal. Então, exatamente. Então, assim, eu queria desfazer um pouco esse mito, né, aqui, porque uma inflação, que uma economia, como você falou no início, porque a economia está boa, porque as pessoas estão tendo emprego, elas estão conseguindo comprar, né, então o produtor ou o vendedor, ele consegue ter um lucro um pouco maior, isso é bom, isso não é, né, necessariamente ruim. Mas o que é ruim é a hiperinflação, isso sim, aí acima de 15%. É Não, absurdo, né? aí desestrutura completamente a economia. Né? Mas Exatamente. eu acho que tem uma novidade, assim, a gente não imaginava que a China ia se recuperar tão rápido, nem eu mesmo, que sou um otimista com a China, como você sabe, imaginava que ela ia sair tão bem da crise, e isso acabou realmente colocando pressão inflacionária no mundo, no preço de alimento mundial, no preço dos minérios no mundo. Como o Brasil é grande produtor e exportador de minério de ferro e de alimentos, os preços também subiram em dólar e subiram aqui em reais. Aliás, se você olhar o agronegócio nem teve crise. O PIB do agronegócio continua subindo. O primeiro trimestre subiu, o segundo. Que o agronegócio ele é um pedaço pequenininho da economia brasileira, ele representa não mais do que 4% da economia brasileira, da produção dos alimentos e da agropecuária, né? E ela vai toda para o resto do mundo, é pouco que fica no Brasil, né? Então, o mundo continua comendo carne, soja e assim por diante, né? Tem uma Tem uma pergunta pergunta. aqui, eu vou ler Cícero. essa pergunta. Incentivar a importação resolve ou minimiza a situação dos altos preços da cesta básica? Ótima pergunta, Cícero. Então, mas na verdade não muda, porque, como eu estava explicando, os bens que são negociados no mercado mundial, que a gente chama de bens comercializáveis, eles têm um único preço. Então pensa assim, a soja deve estar cotada, não sei de cabeça, mas vamos dizer que ela esteja cotada a $60 a saca. $60 a saca é o preço mundial da soja. Então todo mundo que quiser comprar soja, ou seja, importar soja, vai pagar $60. Todo mundo que for exportar soja vai exportar por $60. Então, se a gente importar mais desses alimentos, a gente vai importar ele no preço caro também, porque o argentino não vai vender para a gente num preço mais barato. Nem a Índia não vai vender para a gente o trigo no preço mais barato. Ela vai vender o trigo no preço de mercado mundial. Se o preço do mercado mundial do trigo é $20, de qualquer país do mundo que o Brasil tente importar trigo, ele vai pagar $20. Que em reais, como o real está a 5, vai dar R$ 100. Antes, quando o real estava a 2, era só R$ 40. Essa que é a diferença, né? Então, isso não resolve. O que o governo poderia fazer é tirar a tributação. Aí sim, se ele tirar a tributação, ele dá uma ajudada na redução de preço. Só que o governo, para tirar essa, ele precisa aumentar em algum lugar. E a minha sugestão é que ele aumente a tributação de renda, que é baixíssima no Brasil, de quem ganha muito, de patrimônio, dessas coisas, que é um sistema completamente de ponta cabeça no Brasil. Quem ganha menos paga mais imposto. Né? O Brasil é quase um paraíso fiscal, assim, para quem é rico praticamente não paga imposto no Brasil. É muito desproporcional isso. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei super interessante, professor. Economia real parece ir mal, mas isso se reflete no mercado financeiro? Os investidores estão ficando insatisfeitos com o Bolsonaro? Boa pergunta também, Jé. É, a consequência disso tudo que a gente está falando é juro muito baixo. Né? O Banco Central ele foi cortando juros até 2% porque a inflação não dá sinal de vida no Brasil. Vamos ver agora se esse choque de preço de alimentos e de construção civil, se ele é capaz de repente, colocar a inflação em 2,5%, 3%, que ainda assim seria abaixo do centro da meta. Mas esse ambiente de juro muito baixo, que é inclusive o que está impulsionando o mercado imobiliário, porque tem muita gente comprando imóvel, investidor comprando imóvel pequeno, 200 mil, 300 mil, 400 mil, porque antes ele queria investir, ele ganhava dinheiro nos juros e agora ele morreu, né? Que eu brinco que é a morte do rentismo, né? Agora a pessoa não consegue mais. Antigamente era um absurdo, você ganhava 10, 15% ao ano investindo em título público, né? Então, os órfãos dos juros muitos estão indo para os imóveis.
Isso também está aquecendo o mercado imobiliário, não tanto porque as pessoas, obviamente, tenham renda, emprego que justifique comprar imóveis, mas mais pelo lado dos investidores. E a Bolsa também, o nível de Bolsa está muito elevado, o preço das ações, por conta do juro muito baixo. Então, enquanto a gente ficar com esse ambiente de taxa Selic a 2%, que eu acho que é o que vai ser nos próximos 1, 2 anos, eu acho que o Vai ser mercado assim. financeiro vai continuar nesses níveis aí meio eufóricos, né? Eu acho que é menos uma questão da satisfação e insatisfação com o Bozo, né, como ele perguntou aí, e muito mais uma questão de oportunidade de investimento, porque com 2% não existe opção de rentabilidade real, né? Ou você vai comprar imóvel, ou você vai investir em ações, ou você vai ter que comprar título de longo prazo, né? Ou um fundo imobiliário, você vai ter que tomar Abrir algum empresa nem risco. pensar, né? Numa É, época dessa. abrir empresa está difícil, né? Porque a economia realmente está muito depressiva, né? A não ser que você abra assim, Exatamente. tem setores que estão indo bem, por exemplo, negócios digitais, todo esse mundo digital, varejo eletrônico, você pegar os deliveries da vida, iFoods, então tudo que é economia ligada ao mundo digital é o que está se salvando no Brasil, na verdade, Uhum, né? verdade. Agora, a economia real mesmo está muito difícil, né? Eu vou fazer só mais duas perguntas que eu prometi que ia ser rápido. Tem uma pergunta que eu achei sensacional aqui, que é do Fabão. Aí, Fabão, beleza? O que explica o dólar, alta do dólar no Brasil? Primeiro, a taxa de juros ficou muito baixa, então muitos investidores estrangeiros traziam dinheiro para cá para aplicar nesses juros brasileiros, que eram altíssimos, de 10% ou até mais. Então, agora a gente tem um juro ridiculamente baixo, graças a Deus, né? De 2%. Então, a gente meio que afugentou todo esse capital que ficava no Brasil aplicando em juros. Especulativo. Pode chamar de especulativo. Por exemplo, tinha uma época que a Coca-Cola deixava o caixa mundial dela aplicado no Brasil, porque ela ganhava 10, 15% ao ano de juros, né? Hoje em dia ela não faz mais isso, não faz o menor sentido deixar o caixa da Coca-Cola aqui rendendo 2% de juros, né? Então, houve uma mudança importante e também com a E isso eu crise do considero Covid. isso positivo, gente. Eu quero aproveitar aqui e eu quero falar que eu considero isso positivo no governo do Paulo Guedes. Pode Mas continuar, é professor. engraçado, porque na verdade ele sempre falou, assim, eu sou obviamente um grande crítico do Paulo Guedes, mas justiça seja feita, desde que ele entrou no governo, ele falou que ele queria um câmbio desvalorizado, né? Ele queria um juro baixo e um câmbio desvalorizado. Ele acabou conseguindo isso não por bem, meio que por mal, né? Porque como a economia implodiu por conta do Covid e tudo mais, o Banco Central acabou levando o juro para a mínima histórica e o câmbio foi para a máxima histórica, né? Mas que não é ruim, a meu ver, porque isso estimula a indústria brasileira, estimula a exportação, né? Eu acho que o câmbio, um país mais pobre, ele tem que ter um câmbio mais desvalorizado mesmo. Não adianta ele, porque senão é uma ilusão, né? O câmbio muito apreciado é uma ilusão, né? Joia, é isso mesmo, concordo. Eu só vou fazer então a última pergunta para a gente fechar, o professor, que Só, só é para completar, também todas as moedas emergentes se desvalorizaram, não foi só o real brasileiro. Se você olhar a moeda da Índia, todos os asiáticos, Indonésia, Malásia, Tailândia, a Argentina, não precisa nem falar, a Turquia, porque com o Covid houve uma fuga dos investidores também dos países emergentes, pobres, para os países ricos, né? Para o euro, para o dólar, para o ien. Então, tem um efeito sim, aí da alta do dólar no Brasil que é responsabilidade do Covid, vamos dizer assim, além do juro baixo, né? joia, Mas vai joia. lá, você ia É, perguntar, eu te interrompi. a última pergunta tem a ver com moeda, né? Porque a gente adotou aqui o sistema do real, que é baseado no tripé macroeconômico, que é o Uhum. câmbio flutuante, as metas de inflação e o superávit primário. E você concorda com isso, né? Não é, a gente foi muito bom para o Brasil, porque isso É, fez uma moeda forte, né? Eu lembro, eu vivi quando era $1 o real. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas então, entenderem. o primeiro que o superávit primário foi para o espaço, já nunca mais a gente vai ter superávit primário, né? Para você ter uma ideia, esse ano a gente vai ter um déficit de R$ 1 trilhão, né? A gente Nossa, o nosso déficit era de 120 bi, na era Lula e Dilma a gente tinha superávites, aí sim a gente teve superávites durante uma década, de 200 bilhões de dólares, 250, desculpa, 200 bilhões de reais, 250 bi. Aí logo depois do impeachment, já no governo Temer, na virada da Dilma ali em 2015, 2016, a gente já mergulhou num déficit de 150 bi de reais por ano. Na era também no Bolsonaro começou nessa faixa aí de 120, 130 bi de reais por ano.
E esse ano a gente vai para 1 trilhão de reais. Então, é importante falar esse número para as pessoas entenderem a dimensão, o tamanho do déficit que a gente vai ter esse ano. Ele é equivalente a tudo que a gente ia economizar na reforma da Previdência. Lembra que ficou aquela discussão? Quanto economiza, quanto não economiza? Aí vieram com essa conta de que em 10 anos o Brasil ia economizar 1 trilhão de reais. Em 10 anos, né? Pois bem, a gente gastou em um ano esse 1 trilhão de reais, que é o déficit desse ano. Então é como se a gente tivesse queimado uma reforma da Previdência inteira em um único ano. Então, o superávit primário já é um pilar do tripé que acabou, mas ele foi trocado pelo teto fiscal, né? Por isso que o governo está se agarrando no teto. Então, a gente teria hoje um pilar de câmbio flutuante, de teto e de metas de inflação, né? Eu gosto da ideia, o que tem por trás do pilar eu gosto, que é a ideia de que primeiro você tem que deixar o câmbio flutuar e não fixar ele, como a gente teve câmbio fixo, por exemplo, no Gustavo Franco e na era FHC. Agora, eu acho que você tem que deixar ele flutuar, mas com tendência a desvalorizar, porque desvalorizar é melhor, porque estimula a indústria, estimula as exportações. Então, eu acho que tem que ser um câmbio flutuante, mas é o que a gente chama de flutuação administrada. Em relação à questão fiscal, eu sou contra o teto. Eu acho que o teto é uma regra completamente idiota, porque ela é uma camisa de força, né? Camisa de força é o que você põe num louco quando ele já está internado no hospício, né? Tem regras fiscais mais inteligentes. Então, por exemplo, agora que a gente está numa depressão, como aliás é o que está acontecendo esse ano, você vê que esse ano o governo ele não vai cumprir teto de gasto, coisa nenhuma, porque ele vai ter um déficit fiscal de 1 trilhão de reais, né? Porque ele, com o orçamento de guerra lá e aquelas mudanças do Congresso, ele se permitiu que ele gastasse muito mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, em relação eu acho que tem que haver controle fiscal e responsabilidade fiscal, mas não com teto de gasto. Tem regras fiscais mais inteligentes, especialmente aquelas que deixam o país gastar na crise e economizar na expansão, né? E o regime de meta de inflação eu também acho bom, não acho ruim. Porque o governo tem que ter uma tentativa de controlar preços, controlar a inflação, né? O que eu acho ruim de tudo isso daí é você usar de maneira muito dogmática. Se você usar o tripé de maneira dogmática, assim, não pode subir a inflação que eu vou dobrar os juros. O câmbio tem que deixar ele flutuar para onde ele quiser. Se ele quiser vir para R$1,50, vai. Se ele quiser para R$7, ele vai. E o superávit primário você precisa conseguir a qualquer custo. Mesmo que morram todos os brasileiros, tem que fazer um superávit primário, né? Então isso eu sou contra. Seria uma visão, vamos dizer assim, dogmática do tripé. Eu acho que as ideias do tripé, se usadas com bom senso, assim, são interessantes. Que é o quê? Deixar o câmbio flutuar, controlar a inflação e ter regra fiscal, né? Ótimo, ótimo. São coisas boas, né? Estou de acordo com tudo. Olha, então eu já vou começar a me despedir aqui. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que essa conversa deu para esclarecer muita coisa. A gente fica nos grupos do WhatsApp, fica ouvindo as coisas, fala, gente, mas não é bem assim, vamos lá e tal. E é bom esclarecer os pontos todos. Então, muito obrigada por separar esse momento no domingo, né, gente? Domingo. Para conversar. Estava aqui na biblioteca, acabei de comer a pizza. Eu também acabei de comer uma pizza. Mas hoje foi produtivo aqui. Eu gravei uns 3 vídeos aqui essa semana. Eu vou soltar 3 vídeos aí no YouTube. Foi um domingo. Gente, olha, quem ainda não segue o canal do Paulo Gala, o canal do Paulo Gala é obrigatório para quem defende desenvolvimentismo. Então, faça o favor de se inscrever agora no canal do Paulo Gala. Para estudar economia também, né? Para estudar economia também, porque, na verdade, não é que eu defendo nada. Eu estudo economia e só consigo entender e achar que ela vai melhorar dessa maneira, né? Isso, e a gente precisa aprender, né, o professor? Acho que todo mundo precisa aprender um pouco de economia, porque senão a gente fica acreditando que o arroz está caro porque o pessoal está comendo muito arroz. Então é muito importante. Aí a culpa é de vocês, né? Porque você é de origem japonesa ou não? Eu sou de origem indígena. Por isso que eu tenho o olho puxado. Senão a gente vai botar a culpa na colônia japonesa, daí, por causa do sushi. Ai. Então, tchau, gente. Obrigada, professora. Eu vou encerrar aqui. Valeu, tchau, obrigado, gente. Abração, gente. Obrigado.